11h51, bom dia para você. O RJ1 está no ar com uma edição especial para todo o estado. Começa hoje a nossa série de entrevistas ao vivo com os candidatos a governador mais bem colocados, isso na última pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira passada. A ordem das entrevistas foi determinada em sorteio com a presença dos representantes dos candidatos. O primeiro é Antônio Garotinho, candidato do PRP. Nessas entrevistas, a gente trata dos temas marcantes de cada uma das candidaturas, questiona assuntos polêmicos e aborda a viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. O tempo total desta entrevista é de 20 minutos e o mesmo tempo vai ser dado aos outros 4 candidatos convidados a vir aqui até sexta-feira. Comigo no estúdio ao longo dessa semana estará Flávio Fachel. Bom dia, Fachel. Bom dia, candidato. Bom dia, candidato. Bom dia, Maria. O seu tempo começa a contar a partir de agora. Começo perguntando o seguinte: há 4 dias, o TRE decidiu por unanimidade que o senhor não deve ser candidato. Considerou o senhor inelegível. Sua campanha está mantida, mas eu pergunto, por que o eleitor deve votar em alguém que a justiça afirma ser ficha suja? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou candidato. E eu sou candidato porque a decisão de alguém ser ou não ser candidato é do Tribunal Superior Eleitoral. Então, os eleitores ficaram até confusos, alguns me ligaram. Não há confusão. Eu sou candidato a governador, não sou considerado ficha suja, não houve enriquecimento ilícito, está dito na própria sentença. E como já ocorreu em outros casos aqui no Rio de Janeiro, porque eu tenho um embate com um setor da Justiça do Rio, que entrou naquelas denúncias que eu fiz contra esse grupo criminoso que destruiu o Rio de Janeiro e que vem provocando todas as decisões tomadas no Rio são revertidas em Brasília. Então, você que está nos assistindo, eu quero dizer que você continue a nossa campanha. Candidato. A pior situação jurídica, Mariana, nesta campanha não é a minha. É do candidato Eduardo Paes. Mas vamos retomar aqui o seu caso só para antes. concluir. Preciso concluir o também. Eduardo Paes, ele está com uma liminar. Candidato, Eu não a gente estou está com falando liminar. do senhor. Não, eu sei, Candidato, mas é importante que o eleitor... Todos os 6 juízes votaram contra a sua candidatura, consideraram o senhor ficha suja. Todos negaram, inclusive, seu registro aqui, atendendo ao pedido do Ministério Público. O importante o aqui é se dizer o diz sempre seguinte... perseguido, são todos que perseguiram? O Eduardo Paes está concorrendo com uma liminar. Eu não estou concorrendo com liminar. Meu registro vai ser julgado. Meu registro julgado, qualquer um pode votar em mim, que não há risco. O Eduardo Paes, que foi condenado por esse mesmo TRE, ele conseguiu em Brasília uma liminar para concorrer, diferente do registro. Imagine que, por acaso, o eleitor corra Candidato, a desventura de denúncia, votar nesse candidato da facção criminosa de Cabral, Pezão, É importante, Temer, candidato, a gente e aproveitar. ele ganha a eleição. Depois é julgado a liminar, ele perde. Aí a eleição vai ter que ser feita novamente. Comigo não há risco. Eu vou ganhar o registro e vou ganhar a eleição. Vamos lembrar agora, então, aqui a acusação contra o senhor. A Justiça indeferiu a sua candidatura porque o senhor foi condenado em segunda instância pelo desvio de 234 milhões de reais no setor da saúde entre 2005 e 2006. O senhor, então, era secretário de governo da sua mulher, a então governadora Rosinha Garotinho. Parte desse dinheiro foi usada na pré-candidatura do senhor à presidência da República. Na época, candidato à Justiça Eleitoral está considerando o senhor ficha suja. O Tribunal de Justiça condena o senhor a devolver o dinheiro aos cofres públicos, a pagar uma multa de R$500 mil, suspende seus direitos políticos por 8 anos. São todas acusações graves. Todas as decisões são recorríveis, principalmente essa que é um absurdo. Houve um equívoco entre orçamento, que é uma coisa, e gasto. Você pode planejar para sua casa, num orçamento, gastar R$5 milhões e gastar 1. O orçamento do programa, Mariana, era de 230 milhões. Não houve gasto de 230 milhões. Aliás, eu, quando fiz esta denúncia ao Ministério Público Federal sobre Cabral, eu disse, olha, está aqui a casa dele. Aqui estão as contas da família de Eduardo Paes, no exterior, do Panamá, abertas pela Mossack Fonseca. Sobre o seu Pisciani, estão aqui as fazendas do seu Pisciani. Né? Estão aqui os comprovantes que o seu Sérgio Cotes comprou em dinheiro vivo uma cobertura na Lagoa. Vocês têm a melhor equipe de reportagem do Brasil. Localizem minha conta. Localizem minha mansão no exterior. Não precisa nem localizar minhas vacas, porque eu não tenho um bezerrinho só. Localizem.
Porque não há roubo se o sujeito não tem patrimônio. Você acha que se eu tivesse patrimônio adquirido com dinheiro ilícito, é porque, Mariana, eu toquei o dedo numa ferida muito grave. A corrupção sistêmica no Rio. Tá. Eu sou o candidato que não interessa ao sistema, porque eu denunciei a corrupção do governo Cabral, do governo Paes, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público e da Justiça. Mas então vamos esclarecer. Então você acha, por exemplo, que eu sou uma pessoa que agrado muito a setores mas que vamos se só sentem explicar a questão do ameaçados? enriquecimento ilícito, que é importante. Pode. Só para esclarecer, eu tenho aqui em mãos a lei da ficha limpa. E em caso de enriquecimento ilícito, não entra no mérito se é próprio ou de terceiros. A figura do enriquecimento de terceiros existe sim na lei de improbidade, é o artigo 10, inciso 12. Inclusive, há decisões no TSE, ao qual o senhor recorreu, que já tornaram um candidato inelegível, um candidato com base em argumentos semelhantes ao da condenação do senhor. Veremos. Eu tenho certeza que o TSE fará justiça, porque eu não roubei, eu não sou ladrão, eu não sou ficha suja. Agora, e o povo do Rio de Janeiro me conhece. Mas, candidato, não é só essa decisão do TRE, não foi a única tomada semana passada, né? O senhor foi condenado, também em segunda instância, a 4 anos e meio de cadeia por formação de quadrilha armada. É o que diz lá na condenação. Agora o Tribunal Regional Federal condenou o senhor pela participação num esquema que está aqui, ó, que nomeava policiais para favorecer uma quadrilha de contraventor. Para o relator, está lá escrito também, relatório, o senhor deve ser considerado inelegível, é o que ele está dizendo. Por que o eleitor, então, que quer ver o combate à violência, que quer ver o combate a esse tipo de crime e vários outros, deve dar o seu voto a um candidato que, segundo a Justiça, está condenado por fazer parte de uma quadrilha que beneficiava bicheiros? Olha, em primeiro lugar, é bom deixar claro que o Ministério Público pediu a anulação da sentença. A decisão do relator foi contra o parecer do Ministério Público. A Justiça negou, né, candidato? Sim, mas o Ministério Público pediu a anulação da sentença. E a Justiça negou, que é o que vale o que está na Justiça. Segundo, é inadmissível na cabeça de qualquer cidadão que eu, ex-governador, secretário de Segurança, participasse de uma quadrilha armada cujo chefe era meu subordinado. Seria o mesmo que agora, você aqui quem tem que dizer isso participar de uma organização. Não, mas a Justiça, eu já te falei, tem setores da Justiça no Rio de Janeiro que não tem nenhum interesse na minha candidatura, porque eu botei o dedo da ferida. Pela sentença... Eu falei o que boa parte da imprensa não falou. Eu toquei em pontos que ninguém tocou. Olha, eu não fiz denúncia, qualquer um não. Eu juntei 2.000 páginas com provas, documentos, e protocolei ao doutor Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República. Se eu não olhando essa documentação toda, olhando isso tudo, tem que olhar a sentença. E a sentença está dizendo que o senhor deve ser preso, candidato. Isso vai acontecer. E aí, ou pode acontecer, né? Isso agora, pode ser até é uma a possibilidade. Sua, mas não vai acontecer. Olha, se o senhor acabar sendo preso, o senhor vai ter que cumprir a pena em regime semiaberto. Aí vem a pergunta que o eleitor deve estar se fazendo agora, que é o seguinte: o eleitor ou o Rio de Janeiro merece, por exemplo, um mandatário, um governador do estado que vai cumprir um expediente no palácio e à noite tem que dormir na cadeia? Não, não merece, mas isso não vai acontecer. Porque eu tenho certeza que outro candidato é governador. Candidato, tem mais. Isso é proibido pelo CNJ. Vamos falar de um outro processo, porque tem mais. Um outro processo, um outro juiz condenou o senhor a 9 anos e 11 meses, isso por corrupção eleitoral, associação criminosa em 2006, Prefeitura de Campos, nesse caso. Recentemente, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, cobrou pressa ao Supremo no julgamento desse recurso. Ela disse o seguinte, ó: a condenação vai ser seguramente confirmada e aponta para a prática de graves crimes e que o senhor vai ficar inelegível. Candidato, é outro processo. Procuradora-Geral da República dizendo que o senhor deve ser considerado ficha suja. Sabe qual é o motivo? Isso é só para esclarecer o eleitor. Não, só para esclarecer o eleitor. Sabe qual é o motivo? Não. Não sabe? Então, eu, teoricamente, teria sido o mentor da distribuição de cheque cidadão para dar comida a pobre em troca de voto. Numa eleição em que eu nem era candidato. Isso é brincadeira. É compra de voto, candidato. É uma acusação grave. Isso é brincadeira. Eu nem candidato fui. Então o senhor acha que também vai se livrar dessa? Seu grupo Vou me livrar, não. O processo está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. O processo está suspenso, mas não está arquivado. Sim, está suspenso.
Tá. Candidato, olha, o seu nome aparece também na delação de Ricardo Saldi, que é ex-diretor da JBS. Ele diz claramente na delação que repassou quase 3 milhões de reais para a sua campanha a governadora em 2014. Foi a Operação Caixa d'Água, o senhor nega tudo, mas nessa operação, por causa dessa operação, o senhor foi para a cadeia, aliás, junto com a sua mulher. Essa foi a sua terceira prisão em menos de um ano. As outras duas anteriores foram justamente na Operação Chequinho de Campos. Operações diferentes, investigações independentes. Como é que o senhor pode alegar que é sempre perseguido? Olha, o Ricardo Saldi disse, eu não conheço o garotinho, não tenho vontade de doar nenhum recurso. Mas falou ele. seu nome na delação. Para aí um pouquinho. Quem falou foi o delator lá de Campos. Né? Ele disse, não tenho vontade... Ele também falou, candidato. Não tenho vontade... Eu li. Não tenho vontade de doar, dou dinheiro para o partido. Eu tenho o comprovante. O Partido Nacional, por isso foi preso nessa operação, o senador Antônio Carlos, que era o presidente nacional do PR. Sim, exatamente. A gente pode falar sobre ele também, porque o outro empresário de Campos confirmou tudo à Polícia Federal, isso aí, foi deu esse detalhes, aí. disse que o dinheiro da doação, ele disse o seguinte, o dinheiro da doação veio da empresa dele por Caixa 2 e que ele foi achacado pelo senhor para contribuir para a campanha. Aparece lá, candidato, entre os crimes dos quais o senhor é acusado, tem lá, extorsão. Olha, Mariana, a acusação não é prova nenhuma. Esse empreiteiro, por exemplo, é hoje o que mais faz obras para a Prefeitura de Campos, cujo prefeito é meu adversário político. Eu acho que está bem claro que há um sistema que não quer a minha candidatura. E esse sistema é comandado por Sérgio Cabral, Pisciani. Esse sistema é comandado por entidades como a FEComércio, como a FETransport. A minha candidatura é uma candidatura que colocou o dedo na ferida podre da política do Rio de Sérgio Janeiro. Cabral agora, que é importante, né? Porque o senhor nunca perde a oportunidade de, sempre que pode, o senhor fala, O autor da denúncia fui eu. Criticar o Sérgio Cabral MDB, porque... mas o senhor não só ajudou a eleger o Sérgio Cabral como governador, o senhor, na época, né? Disse que o governo dele seria, inclusive, uma continuidade do governo da sua mulher, Rosinha Garotinho. O senhor já passou por 5 partidos, vou contar lá 5 partidos. MDB, PT, PR, ganharam destaque na Lava Jato. O que importa para o senhor aqui, e aí a impressão que pode passar para o eleitor, é se eleger, não importa o partido ou as companhias? Não, olha, em primeiro lugar, eu apoiei Sérgio Cabral porque acreditava que ele fosse uma pessoa honesta. Ninguém tem escrito na testa ladrão, né? Eu só fui descobrir quem ele era quando ele assumiu o governo, mas rompi com ele antes da posse. E a população do Rio de Janeiro é testemunha disso. Agora, a questão partidária no Brasil, me diga qual é o partido que tem um programa claro. Não, essa questão partidária, o que importa é, o garotinho vai abrir os estaleiros para gerar emprego em São Gonçalo, em Angra dos Reis, o garotinho vai botar o Getan na rua para combater essa criminalidade que tomou conta. Falando então em segurança, o garotinho é o governador que tirou o Estado do buraco uma vez. Vamos lembrar que quando eu assumi em 98, o Estado estava falido. Tá, candidato, e agora, o que se então, dizia era mais ou menos o que se diz hoje. Né? Não, não tem jeito. Ninguém tira o Rio do buraco. Eu fui para Brasília, sentei com o ministro Pedro Malan, negociei a dívida do Estado, os funcionários que estão nos assistindo sabem, botei o salário em dia, nunca atrasei o salário dos funcionários um dia sequer. Nos números da segurança, nos números da violência aqui no Rio. O senhor diz isso, o senhor não acredita nos números divulgados em relação à violência. O senhor diz que o ISP foi aparelhado, o Instituto de Segurança Pública, mas se a gente considerar dados justamente do Instituto de Segurança Pública, apenas no seu governo e no governo Rosinha, calculados pelo senhor esses números, descobre que o número de assassinatos aumentou. Olha só, de menos de 7 mil em 2000 para 7.600 mortes deixa eu só te explicar. em 2006. Mas deixa eu concluir, candidato. Por que o senhor não conseguiu? O eleitor não conhece esses números, candidato. Por que o senhor não conseguiu resolver na época a questão? Inteligente. Olha só, as delegacias eram todas artesanais. Eu informatizei tudo. Sabe como é que era mandado o dado para o delegado de polícia? Pedaço de papel. Depois que você informatiza, é natural que o dado passe a ter confiabilidade e cresça. Mas os números cresceram no governo do seu grupo. Sim, porque nós informatizamos. Quem foi que fez a delegacia legal? Mas depois do ISP. Sim, minha querida, mas quem foi que fez? Foi a partir
do dado chegar corretamente que se viu que aqueles outros dados eram mascarados. Mas então, por que os números cresceram? Por que o senhor não conseguiu resolver Os na números época? cresceram porque eram subnotificados, Maria, eles já existiam. Candidato, o senhor está criticando também a intervenção federal, intervenção da segurança pública aqui no Rio, a GLOs, as garantias de lei da ordem. O senhor diz que os militares não cumpriram seu papel. Sua proposta para a segurança, inclusive nós investigamos, e para as finanças do Estado, é passar a responsabilidade para o governo federal. Então, segundo o senhor, na sugestão do senhor, a União pagaria uma indenização ao Rio pela transferência da capital para Brasília, mais de meio século atrás. Assumiria o salário da polícia, dos agentes penitenciários, promotores, também juízes. Essa é uma proposta. Sim. Também quer que o governo federal faça, outra proposta aqui, ó. O senhor também quer que o governo federal faça o planejamento da segurança. Candidato, então o senhor lava as mãos e empurra esse problema para o governo federal? Não, quem lava a mão é covarde. Eu não sou covarde. O atual governador é que é covarde e lavou as mãos. Eu tenho um plano de segurança que vai pela prevenção, programa para os jovens, que vai pela modernização do aparelho policial, com a retomada das delegacias legais e a implantação de novas tecnologias, que passa essencialmente pela equivalência de força, que é colocar o GETAM, aquelas 4 viaturas com patamos armadas na rua, para não ficar uma patrulhinha contra um bonde do crime. E, por último, reformular o sistema prisional e botar os presos para trabalhar. O que eu disse em relação ao general Braga Neto é que ele, quando foi convocado, ele está de férias. Ninguém vai fazer um planejamento sem uma intervenção, sem antes ter um planejamento. Ligaram para ele e disseram, vai ter intervenção no Rio, vai para lá. É brincadeira. Agora, candidato, a Polícia Federal investiga por que a sua vice-vereadora Leide de Caxias nomeou uma filha do traficante Fernandinho Beiramar e a mulher de um sobrinho dele no gabinete. Para a Polícia Federal, elas foram funcionárias fantasmas. Pergunto, se o senhor precisar se ausentar, por exemplo, temporariamente do cargo, se sente seguro, assim, para entregar o Estado a uma pessoa com ligações com traficantes que o senhor mesmo prendeu no passado? É até bom você lembrar, né? Porque eu perguntei a ela, ela disse que não sabia, foi um rapaz que era suplente, que indicou, assim que ela tomou conhecimento, ela demitiu. Mas você lembrou bem, quem prendeu o Fernandinho Beiramar fui eu. O governador que pessoalmente se empenhou na prisão do maior traficante do Brasil fui eu. Aliás, dei a oportunidade a um colega de vocês, não sei onde anda agora, o Azenha, que acompanhasse o resgate de Fernandinho Beiramar na selva. Quando ele foi preso, com a orientação que eu fiz para desmontar o sistema criminoso que estava no Rio de Janeiro. Então eu não vejo nada demais. Candidato, a gente vai se encaminhando para a parte final da entrevista e tem espaço aqui para a gente falar de proposta, administração, enfim, vamos falar do acordo fiscal que é fundamental para o Estado do Rio de Janeiro. O senhor defende uma revisão desse acordo de recuperação fiscal. O senhor, na sua proposta, entende que é prejudicial ao Estado, o senhor tem dito isso. Mas aí vem a dúvida, porque se o mandatário, o governador, descumprir a decisão, o Rio vai ter que pagar de uma vez só 18 bilhões de reais de dívida, isso de uma vez só, um pouco mais. Aí o Estado não consegue honrar o quê? A folha de pagamento, os servidores vão começar a ter atraso. Deixa eu te explicar, porque esse assunto eu conheço. É melhor os servidores se acostumando a ter atraso de novo? Nunca teve atraso comigo, não terá de novo. O acordo de recuperação fiscal, ele prevê algo impossível. O que é algo impossível? Quando você deixa de pagar uma dívida, no caso o Estado está deixando de pagar a União, o correto é no final você pegar as parcelas que deixaram de ser pagas, juntar o montante da dívida e refinanciar. Aqui não. Diz que ao final do 3 ou 6 anos, o Estado vai pagar uma parcela para frente e outra para trás. E a que deixou de pagar vai corrigir pela tabela Price. Isso é uma loucura. Se não pode pagar uma, como é que vai pagar duas? Candidato, então, esse acordo, ele está no papel e valendo. Valendo. Quer dizer, para reformular isso tudo aí... É negociação. Pois é, mas aí o governador atual conseguiu barrar na justiça esse pedido de reajuste feito pela Assembleia Legislativa, vetado por ele, porque fere o acordo, enfim, a justiça deu isso. O senhor, caso seja eleito, o senhor vai manter essa ação que o governador Pezão tem para suspender o reajuste, ou o senhor vai colocar em risco os servidores do salário? Eu vou sentar com o governo federal, como eu fiz com o ministro Pedro Malan,
com o doutor Joaquim Levy e com toda a equipe do governo, à época, governo federal, e renegociar. Após a renegociação, aí nós vamos implementar uma série de políticas importantes para a saúde, para a geração de emprego, para o funcionalismo. O que o funcionalismo tem de mim é a memória de um governador que jamais deixou de pagar em dia aos funcionários. Mesmo que isso possa, por exemplo, Não durante vai a negociação, atrasar ali no Não. início 3, 4, 5 meses. Não vai atrasar dia nenhum. Isso é o que você está imaginando. Se eu não deixei atrasar numa situação pior do que essa, por que eu vou atrasar agora? Bom, candidato, Muito obrigado pela resposta. muito obrigado pela presença aqui Não eram 20 minutos? com a gente. Ó, tá lá, 12? 19h50 e... Passou agora, rápido, né? Não, eu 20 tô dando minutos. 12 Passa ali embaixo. rápido. Obrigada, Muito obrigado pela candidato, sua presença aqui. Pela sua presença. Amanhã a gente continua a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Rio. O entrevistado é Tarcísio Mota, do PSOL.